Seja bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e agora eu vou responder a uma das dúvidas que a Andrea me mandou. É uma dúvida de raciocínio lógico, então tem bastante tempo que eu não falo de raciocínio lógico aqui no canal e é bom que a gente relembre isso. Super interessante essa questão, Andrea. Ó, a questão fala assim, eu dei uma resumida que não ia caber aqui no quadro, tá? Um supermercado foi invadido e as investigações chegaram a 3 suspeitos, Marcos, Mateus e Lucas. Na questão deixava bem claro que podiam ser todos os 3 invadiram o hospital, ou só 2, ou só um, tá? Poderiam ter mais de um culpado. A questão falava isso, tá? A polícia descobriu que, número 1, se Marcos é inocente, então Mateus é culpado. Número 2, ou Lucas é culpado, ou Mateus é culpado. Número 3, Lucas não é inocente. Então, quem são os culpados? Aí, Andréia, o que eu vou falar para você? Bom, a primeira e a segunda nós temos 2 conectivos. Lembrando que em raciocínio lógico nós temos 5 conectivos diferentes. O e, o ou, o se então e o se somente se. Aí eles colocaram aqui o ou e o se então. Então, o que eu vou falar com você a partir desses 2 conectivos? Primeiro, o ou. Ele só acontece quando um dos 2 acontece. Então, por exemplo, se eu falo assim, ou eu desenho ou eu escrevo, eu não posso fazer os 2 ao mesmo tempo. Ou de verdade, ou estou escrevendo ou estou desenhando, tá? Ele acontece só com um dos 2. Essa é a característica do ou, tá? Diferente do ou. O ou fica só no meio e escrevo ou estudo. Eu posso fazer as 2 coisas também, tá? O ou não. Ou eu faço uma ou eu faço outra. Ou nasci de dia ou nasci de noite. Então tem que ser um dos 2. Essa é uma característica do ou. E uma característica do se, então, é o seguinte, ele tem uma contrapositiva, um teorema contrarrecíproco, que é o seguinte, eu posso ler a frase de normal, na ordem direta, ou na ordem inversa, desde que eu venha negando, tá? Então, se eu falar o seguinte, se fizer sol, vou à praia. Não vou à praia, se não vou à praia, então não fez sol. Então, repare, se faz sol, vou à praia. É claro que os verbos mudam um pouco, né? Se não vou à praia, então não fez sol. Então, eu posso falar na ordem inversa, porém, negando as minhas frases, as 2 frases, tá? Eu não posso negar e falar na mesma ordem e nem posso voltar sem negar. Então, esse é o teorema contrarrecíproco. A gente fala assim, se A, então B, ou contrário. Se não B, então não A. Então, tem que negar e tem que fazer o contrário, tá? Vou precisar dessas 2 informações para descobrir quem é o culpado ou quem são os culpados nesse caso. Então, olha só, eu tenho aqui Mateus, Lucas e qual que é o outro? Marcos. Aí, Andréia, como é que nós fazemos esse... Opa, ficou feio meu risco. Como é que nós fazemos esse tipo de questão? Ele me deu 3 frases e a última não tem conectivo, né? Ela é uma proposição simples, né? Ela tem uma única proposição. Então, eu começo por ela. Quando eu tenho uma única proposição, eu assumo que ela é verdade e a partir dela eu vejo o resto, tá? Então, ó, Lucas não é inocente. Então, ele coloca não é inocente, poderia ter colocado Lucas é culpado, só que esse não aqui na hora da prova a gente acaba não enxergando muito bem. Então eles fazem de propósito, tá? Justamente para que a gente erre. Então, ó, Lucas não é inocente, ou seja, ele é culpado, certo? Então só tem uma frase, eu assumo que ela é verdadeira, então Lucas é culpado. Então eu já tenho um dos culpados, que eu também não coloquei o gabarito, André, porque não ia caber, mas vocês já sabem e eu vou colocar aqui na thumb do vídeo. Bom, então, Lucas é um dos culpados ou o único culpado. Vou voltar agora para a segunda frase. A segunda frase, assim, normalmente a gente faz isso. Ele fala várias frases, a última normalmente é uma preposição simples, uma só, a gente pega ela e vem voltando, tá? Então, a segunda. Ou Lucas é culpado ou Mateus é culpado. Então, Andréia, eu acabei de ver que o Lucas é culpado.
Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Ou o Lucas é culpado ou o Mateus é culpado. Se eu já sei que aquela está certa, essa aqui está errada. Então, Mateus é culpado? Não, Mateus vai ser inocente, tá? Então, Mateus não é culpado. Só, no caso, por enquanto, só o Lucas é culpado, tá ok? Bom, e aí vamos voltar então para a primeira frase. A primeira frase fala: se Marcos é inocente, então Mateus é culpado. Aí é como eu disse, como é o se então tem que me chamar a atenção que é este conectivo se então. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou voltar a frase fazendo o teorema contra-recíproco. Eu vou falar o contrário negando. Então, ó, se Mateus não é culpado, então Marcos não é inocente. Então, ó, se Mateus não é culpado, tá certo? Mateus é inocente. Então, ó, se Mateus não é culpado, ok, tá certo. Então, Marcos não é inocente. Lembrando que eu tô falando de trás para frente, por isso que eu tô colocando não, tá? Não tinha previamente. Eu tinha se Marcos é inocente, Mateus é culpado. Como Mateus não é culpado, Marcos não é inocente. Ou seja, o Marcos também é culpado. E aí, respondemos aí no seu gabarito. Então, o Lucas e o Marcos são os dois culpados dessa invasão no supermercado. Tá ok, Andréia? Já já vem a sua segunda questão, tá ok? Beijo.